Mateus capítulo 7, versículo 22. Vamos ler todos juntos? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que me preocupa aqui? É que Jesus está falando de gente que está passando a vida na igreja. Esse grupo de pessoas aqui, eles têm absoluta certeza de que estão salvos. Eles conhecem Bíblia, leem Bíblia, pregam a Bíblia. Eles se batizaram, eles tomam santa ceia, eles têm cara de crente, roupa de crente, voz de crente, vocabulário de crente. Estão passando a vida na igreja e vão passar a eternidade no inferno. Por que esse texto aqui me preocupa, irmã Noemi? Porque é o tipo de gente que parece comigo. Parece com você. Essas pessoas aqui se parecem com a gente. Quando eu leio que tem alguém parecido comigo indo para o inferno, eu preciso me preocupar, sim ou não? O interessante também é que Jesus não fala que são algumas pessoas, não, irmão. Não é alguns casos esporádicos. O texto diz assim: muitos me dirão naquele dia. Significa que eles estão em toda parte, em todas as cidades, em todas as igrejas, em todos os lugares. Eles ocupam cadeira na igreja, eles ocupam o púlpito, eles ocupam o altar, eles assumem o microfone. Eu acredito que você deveria se preocupar agora, ligar o sinal de alerta, porque você está sabendo agora, se não sabia, que tem gente parecida com você indo para o inferno, que canta o mesmo hino, que dá glória a Deus igual você, que foi batizado como você, que frequenta culto como você, que toma santa ceia como você, e ainda vão ouvir de Jesus: eu nunca conheci vocês. O texto deixa claro que não é gente de novo convertido também não, irmão. Olha para cá, filho. Não é gente que está começando agora na fé não, irmão Francisco. É gente que tem experiência. É gente que ensina, que prega, que profetiza, que trabalha na obra de Deus. Veja que o texto diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então é gente que está continuamente chamando Senhor, meu Senhor. Eu também sou um daqueles que dizem Senhor, você também é um daqueles que dizem Senhor, sim ou não? Então qual é o problema dessas pessoas aqui? Jesus disse assim: naquele dia eu direi abertamente para elas: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, o pecado. Olha para cá. Nós estamos falando de pessoas que não têm problema com o pecado. O pecado não incomoda. O pecado é o seu fiel companheiro.
Eu estou falando de gente que consegue viver no pecado e dormir em paz. Consegue viver na prática do pecado e isto não é um problema para ela, não é um problema para ele. Falam sobre Deus, cantam sobre Deus, usam o nome de Deus e vivem sem Deus. Eles chamam Ele de Senhor, mas não querem obedecê-lo. E Jesus já disse, vocês sabem, Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Eu estou falando de gente que serve a Deus com palavras, mas não com a sua vida. Eles se dizem servos de Deus, mas não querem obedecer a palavra. Diga comigo: servo é quem obedece. Agora a pergunta é: como que essas pessoas conseguem viver no pecado? A resposta é: elas não têm medo. Elas não têm medo do pecado. O homem que está distante de Deus tem medo de morrer, mas ele não tem medo do pecado. Agora o homem, quando se converte, perde o medo de morrer e passa a ter medo do pecado. Vou repetir: o homem sem Deus tem medo de morrer, sim ou não? Mas não tem medo do pecado. O homem com Deus perde o medo da morte, mas tem medo do pecado. Diga comigo: eu preciso ter medo do pecado. Quando você tem medo do pecado, você tem aquilo que a Bíblia chama de temor a Deus. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Por quê, pastor? Todas as vezes que a palavra temor aparece na Bíblia, aparece acompanhado de obediência. Diga comigo: temor é obediência. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Obediência para quem tem temor a Deus. Não é medo de Deus, é temor, é respeito, é admiração. O meu temor faz com que eu obedeça a Deus. Salmo de número 111, versículo 10. Salmo de número 111, verso 10. Você está aprendendo que quem tem temor a Deus vive uma vida de obediência. Vamos ler todos juntos, bem forte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele diz o seguinte: bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus. Quem teme a Deus obedece os seus mandamentos. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, vamos ler? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Quando você começar a ler a sua Bíblia, e prestando atenção no que eu estou te ensinando, você vai ver que a palavra temor sempre aparece com a palavra obediência. Vamos ler bem forte? De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eita glória! 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, vamos lá.
2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quem teme a Deus se santifica. Quem teme a Deus vive em santificação. Quem teme a Deus não convive com o pecado, não aceita o pecado. Quem teme a Deus se esforça na obediência. É interessante que o próprio Deus deu testemunho do seu servo Jó. Sim ou não? Você já imaginou a conversa, o diálogo, irmão André? O próprio Deus com o diabo falando de Jó. Viste meu servo Jó? Eita glória! Viste o meu servo? É como se Deus estivesse cutucando o diabo, dizendo assim: olha que benção, meu servo. Por que Deus está dando testemunho de Jó? Já sei, pastor, prega muito. Não. Já sei, pastor, é o maior dizimista da igreja dele. Também não. Já sei, pastor, é porque o coração dele é um coração cheio de bondade. Também não. Porque ele ajuda os pobres. Não, também não. Já sei, ele profetiza. Não, também não. Muito usado por Deus. Também não. Deus disse assim: viste o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. Homem irrepreensível, íntegro, teme a Deus e evita o mal. Coloca na tela aí para quem quer acompanhar. Jó capítulo 1, versículo 8. Olha as características de Jó, querido. Jó capítulo 1, versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem e reto, temente a Deus e que se desvia do... Se você é temente a Deus, você desvia do mal. Se você teme a Deus, você evita o mal. Você foge da aparência do mal e vive em obediência. Eu não estou falando que você tem que ter medo de Deus, irmãos. É temor a Deus, é diferente. Medo você tem que ter do pecado, porque é o pecado que desgraça a sua vida. O pecado é que destrói a tua vida. O pecado é que separa você de Deus, não só agora, mas na eternidade também. Tenha medo do pecado e tema a Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Eu pergunto para você: você tem medo de pecar? Você tem medo de pecar? Ou para você é só mais um pecado? O pecado está normalizado na sua vida? Como você vê o pecado? Você vê ele como um animal de estimação ou uma serpente venenosa? Você cria ele dentro de uma gaiolinha, ou você foge quando vê ele? Você brinca com ele como se fosse um animal pet, ou você foge dele porque ele pode te matar?
Nós estamos aprendendo que o crente autêntico tem medo do pecado, porque aqueles crentes ali que você leu, ouvirão naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, vós que praticais a iniquidade, vós que praticai o mal. Passe a olhar o pecado como uma serpente venenosa, querido. Não brinque com ele, não conviva com ele, não durma com ele, não aceite a presença dele. Combata com todas as suas forças, porque o que Deus tem para você é melhor. Diga comigo: temor e obediência são coisas que andam juntas. Quantos versículos eu li aqui? Vários, sim ou não? Vamos ler mais um então. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Você está aprendendo que temor e obediência andam juntos, sim ou não? Olha para cá. Olha para cá. O que você vai ler aqui é um desabafo de Deus, um lamento de Deus, porque Ele esperava coisas melhores do seu próprio povo. Amém? Então isso aqui é Deus que está reclamando do seu povo. Vamos ler? Todos juntos? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias. Oh, meu Deus do céu. Você sentiu a emoção desse texto aqui, irmão? Você sentiu a tristeza de Deus aqui nesse texto aqui? Ele olhando para o seu povo, para os seus servos, e dizendo assim: quem dera se eles tivessem um coração que me temesse e guardasse meus mandamentos todos os dias. Escuta aqui, porque olha só o que ia acontecer se eles temessem a Deus e guardassem os mandamentos. Continua: para que bem lhes fosse a eles e os seus filhos para sempre. Sabe o que Deus está dizendo? Se eles me temessem e me obedecessem, tudo iria bem com eles e os seus filhos. Eita glória! Não, levante a mão assim comigo, assim bem alto. Eu não estou aqui profetizando de trás da minha orelha, não. Estou aqui liberando o que a palavra de Deus está ensinando. Quer ser abençoado você, a sua família, os seus filhos? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos todos os dias. Talvez você está colhendo frutos amargos porque não tem guardado os mandamentos de Deus. Talvez você tenha provado frutos amargos porque tem sido desobediente a Deus. E Deus não tem compromisso com desobediência, mas Ele está dizendo: me tema, tenha um coração disposto a me temer, guarda os meus mandamentos, porque assim vai bem com você, com a sua família, com seus filhos e com as suas descendências. Assim diz o Senhor. Vai ficar bem se você obedecer. Tudo vai ficar bem se você obedecer. A palavra de Deus está dizendo: vai dar tudo certo se você obedecer. Vai dar tudo certo se você obedecer. Aí você não obedece, colhe frutos ruins, vive consequências ruins e diz: o que está acontecendo, Senhor? Ele está dizendo: se você me temesse, me obedecesse, você colheria o melhor dessa terra. Isaías disse assim: olha, esse povo
se aproxima de mim com a sua boca e os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram. Olha para cá, querido. Você já pensou adorar e ninguém receber? Você já pensou você cantar e ninguém ouvir? Você já pensou você dar glória a Deus para as paredes? Ele está dizendo assim: quando você me adora com os lábios, mas o coração está longe, adora em vão. Sabe o que ele está dizendo? Aqui não está chegando não, tá? Aqui não chegou nada, tá? O que Deus está dizendo é: a adoração verdadeira é aquela que o seu coração está mais perto de Deus do que a sua boca. Não. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vou repetir: a adoração que Deus quer de você não é aquela que tem belas palavras. A adoração que Deus quer de você é quando o seu coração está mais perto de Deus do que a sua boca. Levante a tua mão lá em cima comigo assim para receber esta palavra. É dura, é difícil, é amarga, mas engole aí, porque a palavra de Deus para a tua vida é saúde para a tua alma. Deus está dizendo: se o teu coração está longe, o teu culto não presta. Se o teu coração está longe, o teu culto não chega. Se o teu coração está longe, o teu culto não vale nada. Mas coloca o teu coração, aplica o teu coração, e Deus recebe o teu louvor e a tua adoração. Tem gente que pensa que Deus está implorando a adoração dele, irmão. Não, Deus está implorando, eu preciso adorar, porque Deus está precisando, Deus está procurando adoração. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus procura adoração? Deus não procura adoração. Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros. Sabe o que ele está dizendo? Adoração sem adorador, adoração sem adorador não vale nada. Quando você adora, Deus não está preocupado com a adoração, mas com o adorar. Deus está olhando o coração por trás da canção. Deus está olhando a vida por trás do glória a Deus. Deus está olhando esse coração, esse temor por trás daquilo que você está fazendo em adoração. Deus não quer a tua canção, Deus quer o teu coração. Deus não quer o teu louvor, Deus quer o teu coração. Deus não está procurando a sua adoração, Ele está procurando você. Ele não quer seu dom, Ele quer você. Agora olha que interessante. Nós estamos falando aqui de falsos crentes, falsos adoradores, sim ou não? Quando eles ouviram da boca de Jesus que vão para o inferno, eles ficaram impactados, assustados, surpresos. Eles disseram assim: o que está acontecendo aqui? Procura direito, meu nome deve estar na lista aí. Eu passei a vida na igreja, eu passei a vida cantando louvor, eu passei a vida no meio gospel, no meio evangélico, no meio cristão. Eles estão surpresos. Então olha bem isso aqui, querido. É interessante que enquanto eu estou pregando aqui, se tiver um falso aqui no meio, se tiver um falso aqui no meio, ele está pensando exatamente assim agora: essa palavra não é para mim. O falso, ele está pensando assim: com certeza isso é para alguém aqui, menos para mim. Sabe por quê?
porque naquele dia ele vai ficar surpreso. Ele tem convicção plena. Nem mesmo diante dessa palavra aqui, ele consegue olhar no espelho. Meu Deus do céu. Só que deixa eu lhe dizer algo que Deus manda dizer. É melhor você descobrir aqui agora que você está errado, porque ainda dá tempo de se consertar. É melhor você descobrir aqui que você precisa rever os teus conceitos, se arrepender do teu pecado. É melhor você ouvir na igreja que precisa de mudar, do que ouvir no último dia, quando não tem mais chance de mudar. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem alto. Senão vão pensar que é você. Quem é que vai dar glória a Deus? Deixa, não, só para ninguém pensar que é contigo. Levanta a tua mão, dá um glória a Deus aí, querido. Disfarça. Disfarça aí, irmão. Disfarça aí, dá glória a Deus aí. Me calabachou bicandaramai. Coisa boa é você ouvir essa palavra da boca do pastor. Porque se você ouvir ela da boca de Jesus, acabou. Coisa boa é ouvir isso na igreja. No último dia é mau negócio. Não dá tempo de nada. Já foi. Ei, arrepende enquanto é tempo. Muda enquanto é tempo. Aleluia. Agora olha para cá, querido. É uma dura revelação que nós estamos tendo aqui. Que alguma dessas pessoas aqui, serve, é gente que atua na igreja. Atua na igreja. Atua como? Aqui tem pregador. Sim ou não? Eles disseram assim: Senhor, mas eu preguei, eu profetizei, eu ensinei para outras pessoas, eu trabalhei para o Senhor, eu expulsei demônio. E ele diz assim: nós operamos milagres. Meu Deus, irmão, olha para cá, olha para cá, presta bem atenção. O que é que você olha para cá? Talvez você não prega, não expulsa demônio e não faz milagre nenhum. Você. Imagina esse camarada aqui que pregava, expulsava demônio, operava milagre e foi para o inferno. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que você deveria se preocupar com esse assunto. Porque tem alguém fazendo muito mais do que você indo para o inferno. Então isso deve te despertar que você precisa ser um verdadeiro crente, querido. Um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus. Sem hipocrisia, sem mentira, sem engano. Você é crente para ir para o céu. Oh, aleluia, aleluia. Não, diga, levanta tua mão lá em cima e diga: eu sou crente para ir para o céu. Diga isso com firmeza, aleluia. Deus está falando aqui de gente que faz a obra de Deus sem Deus, expulsa demônio no nome de Jesus sem Jesus, opera milagre sem Jesus. Como é que pode isso? Difícil. Eu fiquei muito preocupado, irmã Noemi. Quando eu li esse texto aqui, Samara, eu fiquei muito preocupado. Eu comecei a ler o currículo do homem, eu comecei a ler o currículo dele. Nós pregamos. Eu falei: eu também prego. Expulsamos demônio. Eu falei: eu também expulso demônio. Operamos milagre. Eu falei: eu também. Esse cara parece comigo. Parece que está lendo o meu currículo aqui. Aí eu comecei a ficar preocupado, irmã Viva. Eu disse assim: qual é a minha diferença para esse camarada aqui que está indo para o inferno? Eu prego, ele prega. Eu expulso demônio, ele expulsa demônio. Eu opero milagre, ele opera milagre. Que negócio é esse?
E ele está indo para o inferno? Eu fiquei preocupado, eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí Deus me revelou, diga comigo, existe um segredo. Deus me revelou qual é a diferença do verdadeiro e o falso. Parece não ter diferença, não é? Mas veja só, tudo que eles fazem são coisas que aparecem. Mas nenhum deles disseram assim: nós orávamos. Senhor, mas eu tinha uma vida de oração. Senhor, mas eu tinha uma vida de oração. Então peraí, esse camarada aqui, ele prega, ele opera milagre, ele profetiza, ele expulsa demônio, ele faz o circo acontecer, irmão. Só não ora. Diga comigo assim: os falsos não oram. Irmã Vívia, porque eles poderiam, irmão Edgar, eles poderiam nesse momento agora fazer menção da vida de oração deles, sim ou não? Mas eles falaram aquilo que eles eram, só aquilo que eles faziam diante das pessoas, mas no quarto eles não estavam. Eu aprendo que o falso crente odeia a oração. O falso crente não gosta de orar. O falso crente não consegue, nem tem interesse em oração. Sabe por quê? A oração não aparece. Então ele tem interesse pelas coisas que aparecem, mas aquilo que esconde ele não tem interesse. Só que olha que interessante. Eu aprendo aqui, André, isso aqui é profundo, tá? Você deveria ir para casa hoje regozijando, pulando de alegria, porque tem um lugar onde você ouve uma palavra como essa. Eu aprendo aqui, Mateus, que dá para pregar sem orar. Dá para expulsar demônios sem orar. E dá para operar milagres sem orar. Só não dá para ter relacionamento com Deus sem oração. Dá para fazer a obra de Deus sem orar, querido. Você pode continuar vivendo a sua vida sem oração se você quiser. Dá para ser um crente normal sem oração. Só que o interessante é que naquele dia Deus disse para eles assim: eu nunca conheci vocês. Quem conhecia vocês é as pessoas, mas eu... Diga comigo, olha isso aqui, André, Isaías, quando eu estou pregando, escute, quando eu estou pregando aqui, Deus não senta lá no céu dizendo assim: deixa eu ver o que o meu servo está pregando. Deus não para ouvir pregação, pregação é para a gente. Ele só para ouvir. Então ele não está preocupado se eu prego, ele está preocupado se eu oro. Eita, quem é que pode adorar? Levanta a tua mão lá em cima, abra a tua boca e glorifique. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, querido. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você pode viver sem oração se você quiser, mas você está vivendo arriscadamente.
correndo o risco de se tornar um falso crente também. Porque aí eu te pergunto, olha para cá, se você também não orar, que diferença vai ter entre você e o falso? Você ora. E se você não ora, será que você não está virando um falso também? Entre falsos e verdadeiros, trigos e joios, ovelhas e bodes, eu aprendo aqui, a oração sempre vai ser uma marca do verdadeiro. Aleluia! Não, levanta a tua mão lá em cima. Se eu fosse você, eu já estava quebrantado neste domingo, porque Deus está chacoalhando você por dentro, dizendo assim: meu filho, tem que orar. Não é uma opção, não é uma alternativa, você precisa orar. A oração é a respiração do crente. Deixa eu falar para você. É ótimo vir à igreja, irmão. Não é só ótimo, não. É essencial, indispensável você estar aqui congregando. Amém ou não amém? Mas vir à igreja não é prova de que você tem fome de Deus. Não é. Tem gente que se acostuma com o ambiente, gosta das pessoas, faz amizade, gosta do pastor, gosta do café. Tem gente que não quer ficar em casa, sim ou não? Então vir à igreja é bom? Lógico. É importante? É muito. Mas é prova de que eu tenho fome de Deus? Não. Prova de Deus? Prova de que você tem fome de Deus? É chegar no botão da televisão, desligar. É pegar o celular, botar no modo avião, entrar no quarto, fechar a porta. Ali não tem microfone, ali não tem palco, ali não tem luz, ali não tem telão, ali não tem gente, ali não tem café, ali não tem pãozinho, ali não tem nada, ali é só você e a sua fome por Deus. Eita glória! Ei, quem tem fome dele, quem tem fome dele, quem tem fome, quem tem fome, quem tem sede de Deus. Não, se eu fosse você, eu já estava aí adorando. Chacoalha aí, querido. Abre a tua boca e faz alguma coisa. Eita glória. Eita glória. Eita, o Espírito Santo está renovando gente aqui, ó. Tem gente que até agora está perdido aqui no culto. Você sabia que tem gente que até agora não entendeu nada, está voando, mas tem gente que já está sentindo a glória dele aqui. No quarto não dá para fingir o que não é. No quarto não tem lugar para máscaras. No quarto não tem lugar para hipocrisia. No quarto não tem lugar para fingimento. Não, no quarto você é quem você é de verdade. No quarto não tem hora para começar, nem hora para terminar. No quarto não tem liturgia. Glória. Você precisa entender que Deus não quer te ouvir, Deus quer te ver. Vou repetir, você precisa entender que Deus não quer te ouvir, Deus quer te ver. Sabe por quê? O que você fala, o que você vai falar, pouco importa. Deus quer te ver. O que você vai falar
pouco importa, Deus quer te ver. Por isso que quando Jesus ensinou a orar, Ele disse assim: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai, que está em secreto, te vê. Não é te ouve, é te... Oh meu Deus. Afinal de contas, vai ter dia que você não vai falar nada e está tudo bem, Deus está te vendo. Vai ter dia que você não vai conseguir falar, está tudo bem, querido, Deus quer te ver, pastor, mas eu não pensei em nada para falar para Deus hoje, está tudo bem, Ele só quer te ver. Aí Jesus disse assim: nunca conheci vocês. Eu te pergunto, será que dá para conhecer a Deus e ser conhecido dele sem oração? Então existem pessoas, ele existe no templo, no quarto, ele é um desconhecido. Ele existe nos eventos e na programação da igreja, mas ele não existe no secreto. A oração aqui não é como uma obrigação que você tem que sair daqui com medo, pensando: se eu não orar, eu vou para o inferno. Não é isso não. É um teste que você deve fazer com você mesmo. Será que eu sou um verdadeiro? Eu preciso provar isso para mim mesmo. Como? Eu vou orar. Eu vou orar. Você está diante de um desafio, querido. Mas se você evitar ter uma vida de oração, você sempre vai ser um crente fraco. Você sempre vai ser um crente raquítico. Você sempre vai ser um servo de Deus pronto para cair. Você nunca vai crescer sem oração. Você nunca vai desenvolver sua vida espiritual sem oração. Uma pessoa que prega pode cair, mas uma pessoa que ora nunca vai cair. Eita glória. Levante a tua mão lá em cima. Aproveita que você gostou dessa palavra. Levanta a tua mão lá em cima. Oh, Deus está dizendo: alguém que prega pode cair, alguém que canta pode cair, alguém que faz missões pode cair, alguém que evangeliza pode cair, um dizimista pode cair, o ofertante pode cair, a tia das crianças pode cair, o diácono pode cair, o músico pode cair. Eu quero ver cair um crente que ora. O crente que ora não cai. Oh glória. Primeiro porque ele não está de pé, ele está de joelho. De joelho ninguém derruba. Ninguém derruba. Ei, adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus, querido. Eu vou deixar você adorar agora, querido. Levante a tua mão lá em cima, de olhos fechados agora. Não me pergunte nada, eu vou te dar 2 minutos para você orar. Deixa eu ver se tem crente aqui. Eu vou te dar 2 minutos para você orar. Não é oração seca, vazia, não é oração de quem tem fome de Deus. Eu vou te dar 2 minutos para buscar a Deus agora. Vai querido, vai. Começa a buscar a Deus agora. Pega o embalo na palavra que você ouviu. Derrama teu coração diante do altar. Busca a presença do Eterno agora.